Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Paulo Torres de Química. Estarei aqui na aula de hoje e vamos ver o que nós teremos. Aula 15, objetos de conhecimento, ligação covalente. Detalhamento é o conceito, características, propriedades dos compostos covalentes e aplicação no cotidiano. Então, vamos para a nossa aula. Então eu gostaria de iniciar esta aula fazendo uma reflexão para vocês exatamente com essa imagem. Ó. Dê uma olhada nessa animação. Nós temos o cabelo daquela moça e aí está dando um zoom no cabelo. Olha a espessura desse cabelo. É 100 micrômetro, né? A macrofibra, e aí cada vez vai aprofundando, né? A microfibrila, a queratina. E cada vez mais que nós vamos aprofundando, nós chegamos aí nos elementos constituintes do cabelo, né? Da microfibrila. Então nós temos aí, vocês conseguem ver que é um arranjo muito grande, né? Então nós temos aí ela circular e várias moléculas aí espalhadas. E essas moléculas, algumas estão juntas, outras estão separadas. Mas o importante é refletir o seguinte: como é que esses elementos se ligam? Como é que eles realmente se unem e formam essa cadeia grande? Então vamos começar a ver sobre isso. Dê uma olhada. Primeiro, precisamos relembrar alguns conceitos sobre a tabela periódica que é essencial para falar sobre a ligação química. Então é importante você entender aqui a separação entre esses grupos, tá? É referente à natureza dos elementos químicos. Então, na tabela periódica, nós temos a separação ali dos metais, que são rosa, e os metais, eles têm maior tendência a perder elétrons, tá? Então, os metais sempre vão ter a tendência a perder elétrons. Já os ametais, eles têm tendência a ganhar. E os gases nobres? Os gases nobres, eles não têm tendência a fazer ligações químicas. Então, nós vamos falar aqui apenas de metais e ametais e como eles fazem essas ligações, tá? É importante dizer que já que os gases nobres não fazem ligações, todos querem ser semelhantes aos gases nobres, por isso que eles fazem as ligações. Para você ter uma ideia, os gases nobres, eles não se ligam com ninguém, eles estão estáveis. E é essa estabilidade que todos os elementos querem. Então, só para relembrar aí, os metais, eles têm brilho, eles são dúcteis, ou seja, podem ser formados canos a partir dos metais, conduzem bem a eletricidade. Já os ametais, eles são o contrário, eles não têm brilho, são opacos. Eles não conduzem bem a eletricidade e eles são quebradiços, tá? Então, são essas as características. Aprofundando um pouco mais na tabela periódica, nós temos o seguinte: ela é dividida nesses grupos que você está vendo aí. Nós temos os elementos representativos aqui em cima, os elementos de transição, e aqui o de transição externa, e ali embaixo de transição interna e os gases nobres lá na ponta. Os elementos que nós vamos dar prioridade aqui para falar sobre ligações químicas são os elementos representativos. Então, são esses elementos aqui da família 1, ou seja, do grupo da coluna 1, da coluna 2, da coluna 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá? Não vamos falar sobre ligações referentes aos elementos de transição, apesar de serem metais também. E nem os dali de baixo, que também são caracterizados como metais, como nós vimos anteriormente. Então nós vamos dar um foco maior nesses elementos que estão aí nos elementos representativos. Por isso que a tabela periódica ela é essencial para vocês entenderem as ligações químicas. Então vamos aprofundar mais nisso. Dê uma olhada. Então todos os elementos eles vão fazer ligações para terem 8 elétrons na camada de valência. Como assim, professor?
Esse 8A são os gases nobres. Aí olha aqui o neônio. O neônio ele tem 8 bolinhas. Essas 8 bolinhas me falam que ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então aqui ele está estável, ele não vai fazer ligação. É importante salientar aqui que essa é a parte da tabela periódica que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, a tabela periódica ela está assim, ó. Dessa forma, né? O que nós fizemos com essa imagem é que a gente tirou isso aqui e juntou aqui, ó. Então, por isso que é a família 1, a família 2, aí aqui é a 13, ó, ou 3A, aí 14, 15, 16, 17. Só para localizar vocês, e aqui é o 18, tá? Beleza. Então, aqui no 18, ou 8A, nós temos os gases nobres. Os gases nobres, eles vão ser aqui os elementos que têm 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, 8, 8, 8, 8. Então, todos os outros elementos da tabela periódica, eles vão fazer ligações para se assemelharem aqui aos gases nobres. Então, note o seguinte, e é importante você entender isso. Aqui nós temos os metais que perdem elétrons e se transformam em cátions, ou seja, eles vão ficar positivos. Cátion é um nome que se dá ao elemento que fica positivo quando perde o elétron. E os não metais e alguns semimetais ganham elétrons se transformando em ânions. Professor, por que isso acontece? Porque, novamente, qual é o objetivo deles? Ter 8 elétrons na camada de valência. Então, note que esse aqui e esse aqui tem 1, 2 e 3 elétrons. Se eles perdem esses elétrons, a camada anterior, e é importante lembrar, lembrem, aqui é a culminância de todas as informações que foram dadas. Eu tenho o núcleo, eu tenho a primeira camada, a segunda camada e assim por diante. Se ele perde essa camada, a segunda camada, se ele perde essa segunda camada, na anterior ele vai ter 8 elétrons. É por isso que ele perde, é por isso que ele vai perder esse elétron. Então quer dizer, professor, que esse que tem 1 perde, esse que tem 2 perde, esse que tem 3 perde. Exatamente. Mas não vamos nos aprofundar neles. Em quem a gente vai se aprofundar? A partir do quarto. Então, olha o quarto. Faltam quantos elétrons para ter 8 elétrons? Faltam 4 elétrons. Então, ele vai atrás de ganhar esses 4. Aqui eu tenho 5. Ele vai atrás de ganhar 3. Esse tem 6. Vai atrás de ganhar 2. E esse tem 7. Vai atrás de ganhar 1. Ficou claro essa parte? É muito importante que vocês entendam o que é isso. Então, nós temos 3 tipos de ligações que os elementos químicos vão correr atrás de fazer para ter essa estabilidade. Uma delas é a ligação covalente. Então, note que nós temos aí as ligações químicas intramoleculares. Por que intramoleculares? Porque são dentro da molécula. Então, as ligações intramoleculares, o que acontece? Elas são divididas em 3. Nesta aula você verá apenas a ligação covalente, mas vamos dar uma pincelada aqui nas 3. Então, a ligação covalente, note aí que nós temos o exemplo da água. Olha aí no oxigênio do meio. Lembra que nós falamos que o oxigênio tem 6 elétrons? Então, esse oxigênio, ele tem ali 6 bolinhas, só que ele precisa de 2 bolinhas para completar 8. Então, ele vai se ligar com esses 2 hidrogênios para ter 8. E aí, ele fica com 8 elétrons. O hidrogênio já vamos falar aí direitinho. Então, essa ligação covalente, note que a gente consegue ver a água, H2O, sendo formado. Então, esse H2O, ele é formado a partir do compartilhamento, porque o elétron do hidrogênio é o mesmo elétron ali, agora do oxigênio, para que eles completem. Já o hidrogênio, nós temos ali que ele tem 1 elétron.
O hidrogênio, naquela tabela que eu mostrei anteriormente, ele vai se assemelhar ao hélio. Quer ver? Voltem lá, por favor, na tabela periódica, na cartela anterior. Dê uma olhada aí. Olhem aqui, ó. Esse aqui é o hélio, tá? Então, o hélio vai ter 2 elétrons apenas, olha aqui, ó. Então, o que isso significa dizer? Que esse que é um gás nobre, quando o hidrogênio tiver um elétron e for atrás de mais um, ele vai se assemelhar aos gases nobres. Não confundam com essa bolinha que tem bem aqui, tá? É só essa preta. Então, nós temos aí o hélio. Por isso que o hidrogênio, nessa imagem que vocês viram da ligação, ele precisa apenas de mais um elétron para ficar com 2. Dê uma olhada agora. Nós temos aí o oxigênio, com 6 mais 2 elétrons do hidrogênio dá 8. Certinho 8. Já o hidrogênio, o que acontece? Ele tem 1, mais 1 vai ficar 2, vai se assemelhar ao gás nobre. Tudo bem? Beleza. Continuando, nós temos a ligação iônica. A ligação iônica, novamente, o sódio vai perder um elétron para o cloro. Então aqui a gente tem um perde e o outro ganha esse elétron. Então o cloro vai ficar com 8 elétrons. Então essa é a ligação iônica, porque formam íons, tá? Novamente, não é o tema dessa aula, mas é só para te localizar, porque essa aula é introdutória. E aí nós temos, por último, a ligação metálica. Então a ligação metálica, ela é diferente das outras. Ela tem aí os elementos que esses elétrons vão ficar ali pairando e torna a aparecer um mar de elétrons. Então os elétrons eles ficam aí como uma sopa, tá? Ligados entre si. Isso aí você verá com uma animação bem interessante posteriormente. Mas vamos seguir adiante. Então, professor, a ligação covalente ela ocorre com compartilhamentos de elétrons? Exatamente. Então, nesse caso, o que acontece é que nós iremos utilizar apenas esses elementos que vocês estão vendo aí. O hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre e o selênio ali embaixo. Nós temos o flúor, cloro, bromo e iodo e o astato ali embaixo. Note que ali a família 1 eu vou ter um elétron, então o hidrogênio tem apenas um elétron. Já o carbono, que está na 4 ou na 14, nós temos 4 elétrons, ele precisa de mais 4. Sempre remetam à regra do octeto. Na 15, que nós temos o nitrogênio e o fósforo, ele tem 5, então eles vão precisar de 3. Note que agora a gente vai aprofundar na ligação covalente. Já na 16, ele tem 6 elétrons, faltam 2, então ele vai fazer 2 ligações. E já na 17, ele tem ali 7 elétrons, só falta 1. E aí, nós temos 8. Então, dê uma olhada como é que a gente vai fazer isso passo a passo. As ligações covalentes, elas ocorrem da seguinte forma. Este aqui é um hidrogênio. Vou colocar de vermelho, que é melhor. Esse aqui é o hidrogênio. Aí lembrem, o hidrogênio tem um elétron. O outro hidrogênio também está aqui, tem um elétron. Esse elétron está representado por X, o outro pela bola. O que acontece? Os átomos eles vão se aproximar, note aqui pela seta, e aí eles vão compartilhar esses elétrons entre eles. Então eles estão compartilhando, é mais ou menos um casamento. O que é meu é da minha esposa, o que é da minha esposa é da minha esposa. Muito justo. E aí nós temos aí o compartilhamento dos elétrons. Esse elétron compartilhado, tá? Então é exatamente isso que acontece. Para eles poderem, né, fazer uma ligação química e ter estabilidade, eles compartilham os elétrons. Ah, professor, eu estou vendo que só tem A metal. Exatamente. A ligação covalente, ela ocorre apenas de A metal com A metal, onde esse A metal pode ser hidrogênio.
Para você que não lembra, a gente mostrou a tabela periódica assim, ó. Onde esta parte aqui era dividida e aqui era metais, aqui era ametais e aqui era gás nobre. Então nós temos aí apenas os elementos que estão aqui que vão fazer ligação covalente. É muito importante você entender isso, porque quando você vê os elementos químicos, você vai saber que esse aqui com um ametal sempre vai ser ligação covalente, que é o que nós estamos vendo aqui. O carbono e o oxigênio são ametais. Só que o carbono, lembra, tem 4 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons, porque o carbono ele é da família 14. O carbono é da família, deixa eu colocar aqui, 14. E o oxigênio é da família 16. Então, nós teremos aqui 6 elétrons e 4 elétrons aqui. Dessa forma, o carbono precisa de 4 elétrons para chegar no octeto. Então, somados aqui a 4, nós teremos 8 elétrons. E aqui eu preciso somar com 2 para ter 8 elétrons. Então, quando eu coloco o oxigênio do lado do carbono, eu sei que o oxigênio vai precisar compartilhar 2 para ter 2. Então, dessa forma, nós temos que o oxigênio aqui, ele já está com 8 elétrons. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso só do oxigênio. Aí nós temos 7 e 8 do carbono. Por isso que ele completou 8. Importante salientar que, olha, a gente está falando da última camada, dessa que está bem aqui, ó, dessa aqui, ó, tá? Não estamos falando da mais interna, é só da mais externa, ok? Da mesma forma, o outro oxigênio faz também 2 ligações. Por isso que ele tem 2 outros elétrons aqui. Dessa forma, o carbono vai ter os 4 elétrons dele, porque ele vai pegar 2 de um oxigênio, né? Porque, note, o elétron é dos 2. Então, ele vai pegar 4 aqui, 2 dele e 2 do outro, e 4 do outro lado. 2 dele e 2 do outro. Tá bom? Então, é assim que a ligação covalente é feita. Vamos ver outro exemplo? Nós temos aqui, ó. Nós temos a água que está ligado com o oxigênio e hidrogênio. Lembrando, o hidrogênio tem um elétron. Então, para ele ter 2 elétrons, que ele vai sempre lembrar o hélio, ele precisa de mais um para ter 2 elétrons. Já o oxigênio, ele tem, como a gente falou anteriormente, 6 elétrons. Então, ele vai precisar de o quê? Mais 2 elétrons, totalizando 8 elétrons, tá? Então, nós teremos aí o hidrogênio compartilhando um elétron dele, e recebendo, porque ele está compartilhando um elétron do oxigênio. Da mesma forma aqui, ó, recebendo um elétron do oxigênio. Então, pro hidrogênio, o hidrogênio agora tem 2 elétrons. Fechou. Ok. O outro hidrogênio tem 2 elétrons. Ok. Fechou. E se eu contar o oxigênio agora, eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, né? Ah, não, eu não conto esse aqui, porque ele está mais interno, tá? Então, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada mais externa. E aí eu posso transformar esse par de elétrons aqui, né, um elétron de um e um elétron de outro, em um traço. Um traço que nós temos aqui, ó. Esse traço aqui.
Então eu posso representar essa ligação por traços, por isso que é uma ligação covalente simples. Já no exemplo do carbono que nós falamos agora há pouco, note que, novamente, o oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono? Vamos lá. O carbono nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como são dois pares, são dois traços. Da mesma forma, e aí, claro, covalente dupla. Da mesma forma o nitrogênio aqui. Que o nitrogênio, ele vai ser o quê? Nitrogênio, ele vai ter 5 elétrons. E aí esses 5 elétrons precisam de mais 3 para dar um total de 8 elétrons. Dessa forma, o nitrogênio vai ter o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da mesma forma o outro. Como tem 3 pares, é uma ligação covalente tripla, por isso que são 3 traços. Ok? Então, dessa forma, o que nós teremos aqui? Nós teremos os tipos de fórmulas. A fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. O que é a fórmula eletrônica? É quando você pega o elemento, você sabe que o hidrogênio faz uma ligação, ou seja, compartilha um elétron, e aí vai pegar o elétron dos dois e vai ligar. Isso é a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural é trocar esse par de elétrons por traços. E a fórmula molecular é quando eu tenho o elemento e a quantidade de átomos. Então, dessa forma, o oxigênio, que faz 2 ligações porque ele tem 6 elétrons, com outro oxigênio, nós teremos o quê? Como o oxigênio tem 6, ele vai fazer o quê? Compartilhar aqui e compartilhar aqui. Vai fazer 2 ligações. Então, a fórmula estrutural é dessa forma. Ok. E aí nós temos aqui o nitrogênio. Como vocês acabaram de ver, nós teremos 3 elétrons compartilhados. Então, fazendo os pontos aqui, nós teremos esse e esse, porque o nitrogênio tem o quê? 5 elétrons. Então, faz 3 ligações. Então, novamente, nós teremos isso, 3 traços. A água e o CO2, eles já foram vistos anteriormente, mas eu vou aqui colocar só para elucidar. Então, são 6, né? São 6 elétrons do oxigênio e 1 do hidrogênio. Aí, compartilhando aqui e compartilhando aqui. Nós teremos o oxigênio dessa forma. E o CO2, que tem 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha aqui, compartilha aqui, compartilha aqui, compartilha aqui. E ficaria dessa forma, oxigênio e aqui oxigênio. Tá? Essa é a diferença entre fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. A eletrônica você vai colocar os elétrons e fazer as ligações. O par de elétrons compartilhado vira um traço na fórmula estrutural. Então, continuando. Aí nós vamos fazer uma aplicação aqui. É importante a gente ter essa tabela, mas lembrem, nós não iremos utilizar o quê? Nós não iremos utilizar os metais. Então, aqui, ó, opa, passei. Nós não iremos utilizar esses caras aqui, ó. Então, a gente para... Eu passei de novo. A gente para bem aqui, ó, tá? Esses caras a gente não vai estar utilizando. O boro também não. Só do carbono para lá, tá? Beleza. Então, dito isso, o que ele está pedindo nessa aplicação? Ele está pedindo o seguinte: faça a ligação entre os compostos abaixo e dê as fórmulas moleculares. Então, nós temos aqui o carbono
e o hidrogênio. O carbono, lembra, ele precisa estar na 4A. Então ele tem 4 elétrons. Ele vai precisar fazer 4 ligações. Já o hidrogênio, apesar de eu ter riscado aqui o hidrogênio, não esquece que ele entra no bolo, tá? Ele está também aqui para fazer as ligações. O hidrogênio tem apenas um elétron. Por ele ter um elétron e ele quer se assemelhar ao hélio, o que nós teremos? Ele faz apenas uma ligação. Então eu preciso ligar, nesse exemplo, o carbono ao hidrogênio. Como é que eu faço isso? Eu coloco quem faz mais ligação no meio e vou completando com quem faz menos. Então o carbono, ele precisa fazer o quê? 4 ligações. Então eu vou pegar uma ligação com o hidrogênio. Ah, professor, você não colocou os elétrons. Não precisa, gente. Se você já sabe que esse traço representa um par de elétrons, você só precisa fazer as ligações. Ah, então ficou mais fácil. Exatamente. Então aqui o carbono já fez uma ligação com o hidrogênio. O hidrogênio já fez a ligação que ele precisava. Só que o carbono ainda não. Então eu vou continuar completando com o hidrogênio. Novamente esse hidrogênio tá ok. Aí o carbono ainda precisa fazer ligação. Eu coloco outro hidrogênio. E assim, novamente, eu coloco mais um hidrogênio. Então agora eu completei todas as ligações do carbono. Ok? Então quando ele pede a fórmula molecular para fazer ligação, ele está querendo falar isso. Da mesma forma no B, o que acontece? Nós temos o seguinte, no B o nitrogênio, que está aqui na 5, vai ter quantos elétrons? 5 elétrons. Então ele faz quanto? Faz 3 ligações. Dessa forma nós vamos ter o quê? Que o nitrogênio, você já sabe quantas ligações o hidrogênio precisa fazer, o nitrogênio vai se ligar com um hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio, porque ele está pedindo só para você ligar o nitrogênio com o hidrogênio. Então o hidrogênio já foi completado, ele só precisa fazer uma ligação. Já o nitrogênio precisa de 3 hidrogênios para fazer as 3 ligações. Já na letra C, ele dá um exemplo muito interessante. Ele quer que você ligue um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. O oxigênio está na família 6. Então ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, o oxigênio vai fazer o quê? 2 ligações. Eu já sei que o hidrogênio vai fazer uma ligação e o carbono tem que fazer 3 ligações. 3 não, 4 ligações. Então dessa forma, o carbono vai estar no meio porque ele faz mais ligações. Aí eu vou fazer uma ligação com hidrogênio, porque são 2 hidrogênios. Então, os hidrogênios estão tudo ok. Aqui falta o quê? O oxigênio, porque são 2 hidrogênios e um oxigênio. Agora o oxigênio faz 2 ligações, que é a quantidade de ligações que falta para o carbono, porque o carbono está fazendo apenas 1 e 2. Dessa forma, agora eu vou colocar o oxigênio. E aí sim, agora o carbono está fazendo 4 ligações, o oxigênio está fazendo 2 ligações e o hidrogênio está fazendo cada um deles uma. Notou que é um quebra-cabeçazinho? Né? Legal. Então aqui não esqueça que eu sempre tenho um ametal mais um ametal, sendo que um deles pode ser o hidrogênio, e eu tenho que saber as ligações aqui entre os átomos, tá? Então, na ligação covalente, foque em realmente saber a diferença de ligações que cada um faz. Não esqueça, o que está na família 4 faz 4 ligações para ter 8 elétrons. Já o que está na 5 faz 3 ligações para ter 8 elétrons. E nós temos a sexta família, faltando 2 elétrons, então faz 2 ligações. E o com 7, a família 7, nós fazemos uma ligação apenas para completar o octeto nas ligações covalentes. Tá bom?
Espero que tenha entendido tudo e até a próxima. Fique com Deus.